Estamos com um professor que tem aí a referência aqui no nosso estado e que vem a brilhantar, deixar uma mensagem especial para todos os professores que estão em sintonia com a Rede Top neste momento, que é o professor Rinaldo Modesto. Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, prazer grande estar aqui com você, com o Júnior, com o Rondon, com a família Top, né? Em nome do diretor-presidente Tony Bueno, um prazer poder estar aqui falando com todos os ouvintes do Mato Grosso do Sul e fora do Mato Grosso do Sul, porque hoje a internet ela extrapola todos os limites, né, geográficos e principalmente, Edilene, no dia em que a gente comemora o Dia do Professor, é um prazer poder falar com vocês. E conta para nós, professor, qual que é hoje, no seu olhar, para quem já passou muito pela sala de aula, está aí à frente defendendo os professores, qual que é hoje o maior desafio da educação? Olha, a educação sempre foi um desafio, até porque o Brasil nunca colocou esse tema em primeiro lugar. Essa é a grande verdade. Por isso que a gente vive em um país, do ponto de vista geográfico continental, é um país que está entre as 10 maiores economias do mundo e você percebe tantas diferenças do ponto de vista socioeconômico. Então é prova de que se tivéssemos colocado ao longo da história do Brasil, como dizia o Monteiro Lobato, né, um país se desenvolve com homens e livros, com certeza a gente teria um país muito mais desenvolvido. Portanto, os desafios continuam. Tivemos muitos avanços no nosso estado. Para você ter uma ideia, Edilene, você que nos acompanha através da Top FM, hoje o professor do Mato Grosso do Sul concursado, ele tem o maior salário do Brasil. 40 horas aula inicial, ele tem um salário acima de R$ 13.000. Nós temos hoje 25 mil servidores da educação, quase que 60% do corpo docente, que são os professores, eles têm uma carga como convocado, e aí que está o gargalho aqui no nosso estado, que é você trabalhar na perspectiva de ter a isonomia salarial. Nós temos professores que estão debaixo do mesmo teto escolar, que têm a mesma grade curricular, muitos deles com doutorado na USP e que ganham quase que metade do que tem um professor efetivo. Então, o grande desafio é esse. Nós, ao longo desses últimos 2 mandatos nossos, a gente acompanhou um grande avanço na infraestrutura. Nós temos hoje a grande maioria das escolas em tempo integral, fruto de uma ideia minha de termos o kit de robótica para que esse garoto na escola em tempo integral tenha mais uma atividade, né, e consequentemente permitindo desenvolvimento do senso crítico e em sintonia com a tecnologia. Mas ainda temos esses desafios, que é o concurso público, que é a questão da equiparação salarial. Então a gente está trabalhando nessa linha e a gente espera que num espaço curto de tempo o governo do estado, que tem essa sensibilidade, possa ter a saúde econômica ideal para a gente permitir a realização desse sonho. E aí, Marcos Rondon, bom dia. Bom dia, Edilene, bom dia, professor Rinaldo, deputado estadual. Ô professor Rinaldo, qual o mandato já mesmo? Ô Marcos, primeiro quando eu vejo você me remete aos nossos trabalhos comunitários e eu tenho assim a alegria de ser seu amigo. Eu que comecei como vice-presidente da Associação de Moradores, depois presidente, e que você foi uma das pessoas que ajudou a trabalhar no nosso marketing, né, na época, lá em 95. Faz horas já, né, professor Rinaldo? Faz horas. Faz horas. A Edilene não tinha nem nascido ainda. Justifica o cabelo branco. O Júnior estava na fase da puberdade e a gente já estava trabalhando. É né? verdade, verdade. Aí me elegi vereador em 2004, só fiquei 2 anos como vereador. Em 2006 eu me elegi deputado estadual e estou agora no 5º mandato de deputado estadual. 5º mandato. Quinto professor, mandato. Né? Começou como professor. Sente saudade, Rinaldo? Olha, Marcos, eu gostava muito. Como eu sou técnico da Universidade Federal, meu cargo de carreira, e eu dei aula pouco tempo, né, na rede pública estadual, mas o pouco tempo que eu dei aula foi o suficiente para entender a relevância dessa profissão, a importância que ela tem. E na época eu não tinha concurso, dava aula quando sobrava, né? Então tive sala de aula mais ou menos uns 5 anos. Só que quando a Rose Modesto nasceu, a minha mãe era professora na área rural lá no município de Fátima do Sul. Eu estava cursando a 7ª série e na terra de cego, quem tem um olho é rei, e eu fui substituir a minha mãe, na época multisseriada, com 14 anos, né, no lugar dela, e quando a Rose nasceu. Isso lá em 78, né? Então a gente tem essa história. Eu fiz o magistério aqui, fiz a graduação de professores,
formei em Direito, mas em sala de aula eu fiquei pouco tempo, mas sempre com o nome de professor Reinaldo Desco como líder de bairro e defendendo essa causa que para mim a causa de todas elas, né? Que é justamente você poder ajudar a formar a cidadania. Pois é, nesses últimos anos, desculpa, tá, Edilene, porque eu sei que a Edilene precisa fazer pergunta bem, mas precisa perguntar para o meu amigo aqui. Nesses últimos anos, o professor Reinaldo tem trabalhado bastante, né, em direção também da educação. Você pode elencar para a gente, Reinaldo, assim, desses últimos anos agora para cá, né, quais foram assim as leis, né, o trabalho, o projeto que você conseguiu passar lá na Assembleia Legislativa e que passou a virar lei aqui no estado de Mato Grosso do Sul? Ô Marcos, tem várias leis de minha autoria, né? Começando lá de vereador, professor, que na época ganhavam apenas um salário mínimo, né? Foi quando eu dei aula. E muitos deles tinham dificuldade de ter acesso à cultura, ao esporte. Então, a lei que permite o professor a pagar meia entrada na mesma sintonia e simetria do aluno é uma lei de minha autoria que é vigente até hoje. Então, o professor em Campo Grande, ele paga só meia entrada, né? Mas tem várias leis nossas. A lei que combate a violência contra educador, que provocou o Ministério Público no seminário com mais de 8 mil docentes aqui. À época, o Sérgio Arfucci era o promotor da infância. Me lembro. Porque uma das escolas que eu dei aula em Campo Grande, lá no Roxinóis, um garoto de 15 anos, da sua altura, é mais forte do que você fisicamente, deu um tapa no rosto da diretora, a Lia, e ela caiu. O tapa foi tão forte que ela caiu. Aquilo me chamou muita atenção. Foi uma das primeiras leis de minha autoria como deputado estadual. Isso ajudou muito a elucidar essa pecha de que o adolescente só tem direitos. Ali fala de deveres. Inclusive, os pais podem ser penalizados do ponto de vista criminal, até mesmo por abandono intelectual do seu filho. Então, isso foi uma lei importante. Tem uma lei de minha autoria também, a Lei 4.770 de 2015, que criou os centros avançados de especialização para qualificar o professor para trabalhar com crianças que têm autismo. E existe uma estatística que dentro de 10 anos, praticamente cada criança que nascer vai ser um autismo, entendeu? Então, nós temos que estar preparados para isso. Então, hoje o Mato Grosso do Sul é uma referência nacional. Alunos de gente milionário aí, da alta sociedade, estudam, que tem autismo, estudam em escola pública, porque ela tem expertise nisso. E esse centro, Marilene Bittar, que está aqui pertinho, inclusive no Arnaldo Figueiredo, é uma lei de minha autoria que qualifica o professor para trabalhar com esse aluno. A Lei 6.188, respondendo à sua pergunta, de minha autoria, que garante a prioridade à matrícula na mesma unidade escolar para irmãos de alunos já matriculados, né? Com preferência para unidades próximas à residência. Em 2025, eu entrei com um projeto de lei para que tenha um programa de vídeo treinamento para familiares de pessoas com o transtorno do espectro autismo, para a família acompanhar e ajudar a minimizar os problemas que tem nessa família. Então, Marcos, são várias. Aqui obriga também ter um profissional da psicologia para atender a criança que tenha uma dificuldade do ponto de vista psíquico e socioeconômico, né? Porque hoje há um alto índice de mutilação. A mídia não dá muita notoriedade, mas existem suicídios de garotos, né, de alunos, cada vez mais precoce. E os problemas todos advento de uma família que está desestruturada. Eu já dizia... acaba, desculpa interromper o senhor, acaba inclusive prejudicando a saúde mental dos professores que estão sofrendo muito. Edilene, né? Hoje nós temos 1/3 do corpo docente, ele tem um problema de saúde. Quando não é do ponto de vista psíquico, é do ponto de vista físico. Porque a família está destruída. Aqui nós temos o nosso amigo aqui, o Jaime, que é formado em Direito, também tem o curso de Direito. O Rui Barbosa, né, ele dizia que a família é a célula máter da sociedade. Então, quando a família, que é a base da sociedade, está doente, isso vai trazer transtorno para todo mundo, para a saúde, para a segurança pública e, consequentemente, na sala de aula. Então, o professor, Edilene, e eu lembro que você tinha que cuidar de tudo, do pedagógico, da vida do cara, do garoto, da vida espiritual dele, da vida social dele. Então, é uma carga enorme, por isso que tem muitos professores tomando remédio tarja preta. E a gente pensa que é brincadeira isso, porque tem muito meme que acontece, mas não é. Isso é uma realidade. Há um índice altíssimo de professores com problemas, né? Então, essa lei de minha autoria, ela ajuda a permitir com que o Estado oportunize a este aluno um acompanhamento psicológico. Então, são várias leis e a gente tem, assim,
a alegria de presidir essa comissão, né, da Assembleia. Ontem tivemos uma sessão solene. Dia 21 agora vamos ter uma audiência pública na Assembleia a partir das 2 horas para discutir o plano estadual e nacional da educação para os futuros 10 anos, né, que se avizinham. Então a gente está trabalhando nessa linha. A questão do Fundeb foi uma vitória, né? Eu lembro que a Rose era vice-presidente da Comissão de Educação na Câmara Federal e o Fundeb ele ia acabar dia 31 de dezembro de 2019. E o que ia acabar virou uma PEC. O que é PEC, você que está nos ouvindo? É um projeto de emenda à Constituição, agora ad eterno. Então não acaba mais, foi para a Constituição. E o que era 10% do financiamento, né, ele até 2026 vai chegar a 23% do financiamento da educação e 3% desses 23% serão destinados especificamente para alunos de primeira série, que é a base e que hoje deixa muito a desejar. Então, eu vejo assim que estamos tendo muitos avanços, mas os desafios ainda continuam, né? Respondendo a sua pergunta, que é de você ter o concurso, de você ter equiparação salarial e permitir com que a gente tenha um ambiente mais saudável. Hoje está para lá de especial, é Dia dos Professores, e um professor aqui, né, o professor Rinaldo, que está aqui com a gente, falando um pouquinho sobre o dia a dia, e inclusive, eu fico pensando o seguinte, professor, em meio a todos esses desafios das escolas, eu tenho percebido que muitas escolas particulares não têm um regimento escolar e aí a escola acaba ficando presa naquelas situações delicadas com certos tipos de alunos, né? Inclusive professores sofrendo transtornos ao não saber lidar com essas situações. É uma das coisas, né, Marcos Rondon, que os professores vivem no dia a dia. Qual que seria, assim, a sua orientação, inclusive, quem sabe, fazer um projeto de lei para que essas escolas possam ter um regimento? Porque eu sinto falta daquelas medidas disciplinares, sabe? Não, eu acho que toda escola tem o seu regimento, né? É lógico que é diferente, porque é uma da iniciativa privada e o outro segue o estatuto da escola pública. Mas nós temos essa audiência pública agora no dia 21 de outubro, inclusive o sindicato das escolas particulares estarão presentes. E aí tem a participação também, já que vamos estar discutindo o plano nacional e o estadual, as universidades, tanto particulares, existe um conselho das universidades, né, que tem também um assento nessa mesa e a gente vai estar discutindo toda essa questão da saúde mental, a questão da violência. O Estado, por exemplo, existe um vídeo monitoramento, né, que nós aprovamos e todas as escolas elas estão centradas num local, né, e você tem ali uma patrulha específica por conta daqueles massacres que aconteceram, no caso do Realengo, no Rio de Janeiro. Então o Estado tem esse acompanhamento. Além disso, as nossas emendas parlamentares têm permitido que as escolas tenham também vídeo monitoramento. Além dessa que tem da empresa, que tem a concessão dessa atividade, existe uma específica da própria escola que ela acompanha ali todas as salas de aula. E tem um projeto tramitando, Edilene, para que o aluno também tenha essa liberdade de não ser coagido pelo professor, porque houve alguns fatos isolados. Então, agora, a partir do momento que a gente aprovar esse projeto, as escolas estão querendo a câmera dentro da própria sala. Tem pessoas que acham que vai estar impedindo o trabalho do professor, mas eu acho que é uma segurança para o próprio professor, porque o professor que é bem intencionado, ele não tem nenhum problema de ser monitorado. E isso não vai ficar aberto, isso aí para caso específico, vai ficar guardado lá no HD, entendeu? E fica lá para uma segurança da escola, uma segurança do professor e, consequentemente, do aluno. Mas todos esses debates, essa questão do regimento interno, dos problemas que têm que ser avançados, tudo isso vai ser discutido na audiência pública no dia 21, a partir das 2 horas na Assembleia Legislativa. Inclusive, nós nem abrimos aqui, né, o Marcos Rondon, o nosso WhatsApp, porque eu tenho certeza que ia pipocar de mensagens, né? Mas vamos fazer um bate-bola rapidinho aqui com o professor, Marcos? Bora! Educação. Em uma palavra, o que vier à cabeça você fala. Educação é? Formação de cidadania. Família. É a base da sociedade. Política. Sem ela a gente não consegue respirar. Time de futebol. Palmeiras. Misericórdia. Prato típico sumatogrossense. Arroz carreteiro. Ei!
aproveitam o arroz carreteiro agora. Inclusive, os professores lá da ACP estão em comemoração nesse momento, com um belo almoço, hein, Marcos? Eu saio daqui e vou almoçar lá com eles. Lá na Vai ACP. confraternizar lá na ACP. Exatamente. Que bacana, Legal, que bacana. né? Você é professor Reinaldo, deputado estadual, professor de formação também, conhece bem a história aí dos nossos educadores, né, Edilene? Então, assim, uma entrevista importante para a gente comemorar esse dia do professor, do mestre, né, das pessoas que encaminham os outros. Porque o professor, além de professor, ele muitas vezes é pai, mãe, eu vejo lá de vez em quando a Ana Nilza junta com algumas pessoas lá e eles acabam bancando algumas coisas na vida do dia a dia de algumas crianças, porque algumas escolas, elas são mais ação social do que uma escola em si. Isso é o que acontece muitas vezes em muitas escolas aqui de Campo Grande. Então é mais do que professor, é pai, mãe, tutor, é psicólogo, Verdade. muitas vezes é o conselheiro, eles fazem um bom trabalho. Inclusive, vamos convidar o professor para retornar num outro dia, para nós podermos interagir com os nossos ouvintes, para fazerem perguntas, vamos divulgar antecipadamente. O senhor topa? Com certeza, estou à disposição. Legal. E o Marcos falou com muita propriedade aqui, só em 30 segundos. Eu lembro na época da pandemia, uma escola lá na região da Água Bonita, comunidade indígena, 12 meninas grávidas, idade de 11 a 12 anos. A diretora foi no meu gabinete desesperada. E outro problema que nós estamos enfrentando aqui, isso não é uma crítica pejorativa a ninguém, mas no contraturno da escola, nós precisamos ter uma atividade do ponto de vista cultural, na área do esporte, como nós fazemos com o Tocando em Frente há 17 anos. Tem criança com 11 anos que cuida de mais 3, 4 irmãozinhos mais novos, ficam vulneráveis à questão do abuso sexual, à violência, à questão das drogas. Nós temos crianças com 8 anos de idade em Campo Grande já usando maconha. E esse dado não é meu, do Ministério Público da Infância. Isso é inadmissível, é inconcebível você ter criança nessa idade. Portanto, tudo isso, estou falando para dizer, cai lá na sala de aula. E você falou, Marcos, com muita propriedade. A diretora falou assim, Reinaldo, a gente não aguenta mais fazer vaquinha para ajudar essas pessoas. Então, o poder público tem que dar a sua parcela de contribuição mesmo no contraturno da escola, permitir com que realmente a escola seja um ambiente para formar. Que a educação tem que ser vir de casa, ali ela precisa ser formada, na verdade, ter conhecimento, e o professor tem que ter essa liberdade e essa tranquilidade do ponto de vista psíquico, né, e da infraestrutura necessária para dar uma aula de qualidade. Muito obrigada, professor. Parabéns pelo seu dia. Dá um abraço também na Rose, né, professora Rose. E sempre que o senhor tiver novidades, sinta-se à vontade para vir aqui, como o senhor fez ontem, chegou de surpresa. Eu agradeço a Edilene, ao espaço, ao Júnior, ao Jaime, meu colega de futebol, e ao meu querido amigo, irmão Marcos Rondon, e ao Tônio Ena, toda a diretoria da Top FM, parabenizar vocês pelo trabalho de forma isento, trazendo informação precisa a Campo Grande e ao Mato Grosso do Sul. Que Deus abençoe a todos e parabéns a todos os professores. Aliás, todo mundo é professor e todo mundo é aluno, porque a gente aprende todo dia e a gente ensina todo dia. Então vocês também são professores.